Direito, cultura, cidadania e história. Em Cartaz reúne tudo isso em uma hora de programação. É o espaço da TV Justiça para exibição de produções audiovisuais selecionadas especialmente para você. Em destaque nesta edição de Em Cartaz, o documentário O Dia que Durou 21 anos. A produção mostra os bastidores da participação dos Estados Unidos no golpe militar de 1964. Documentos do arquivo norte-americano, classificados por mais de 45 anos como confidenciais, são expostos ao público neste documentário. O Dia que Durou 21 anos é narrado pelo jornalista Flávio Tavares. Ele participou da luta armada, foi preso, torturado e exilado político. A direção do documentário é de Camilo Tavares, filho de Flávio. E é Camilo quem fala para Em Cartaz sobre essa reflexão do passado. A ideia começou pela minha busca pessoal de conhecer um pouco mais uma história da ditadura brasileira, que envolve meu pai, que foi preso político, e que tinha sido trocado pelo embaixador americano. E eu, na escola, eu nunca tinha tido acesso a essas respostas, né? Na escola a gente não estuda o que foi a ditadura, o que foi a repressão, né? É mais fácil a gente estudar Egito, né, do que estudar a ditadura brasileira. Então o filme começou como uma busca por essa história, né? O que tinha acontecido na ditadura, por que meu pai tinha sofrido tanto, né? Sendo que ele era um jornalista, uma pessoa que, né, ligada ao Brizola e tal. E aí o filme começou com essa ideia, com essa meta. A princípio era uma trajetória mais do meu pai, mas quando a gente, na pesquisa, encontrou documentos americanos, telegramas originais, a gente disse, nossa, muda tudo, né? Vamos fazer um filme com esse foco americano, né? Colocando a câmera, o ponto de vista como se fosse os Estados Unidos, que está contando a história, né? O filme ele traz num clima de ação e de suspense, né, fatos reais, né? Toda a origem do roteiro, né, ele é todo documento confidencial mesmo. O que a gente fez foi colocar mais ação, dinâmica, né, uma trilha composta para criar um clima de espionagem, onde a gente mostra como se deu a participação americana no golpe de 64. Uma das revelações que o filme traz é a frota naval americana, né, a Brother Sam, né, que é o irmão Sam, que é o porta-aviões que veio até a costa brasileira trazendo armamento, né, e, enfim, toda uma operação de guerra que foi montada na eventualidade do João Goulart resistir, né. As tropas do João Goulart não resistiram, né, mas se fosse necessário, o documento até explicita isso, a frota seria usada, né. E é interessante ver que os documentos revelam que no final eles dizem, olha, a frota vai voltar, não há necessidade de usar o porta-avião, de bombardear ninguém, mas vamos dizer que isso aí foi apenas um exercício naval, né? Então há toda uma preocupação do governo americano de esconder essa operação, né? E o filme revela isso, ou seja, tudo com documentos originais da Casa Branca e das Forças Armadas americanas, né? Tem informações que havia uma segunda frota naval também no Nordeste, né? E havia muito armamento, muito equipamento para conter a população, né? Gás lacrimogênio, coisas que você vê que eles estavam realmente se preparando para uma reação. Agora, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, já 2 anos antes, tinha convidado o João Goulart para uma base militar e tinha mostrado o poderio de guerra, de destruição, né, que os Estados Unidos têm. Uma visita que o João Goulart faz ao Kennedy, né, convidado pelos Estados Unidos, para visitar uma base militar em Nebraska, que era, na época, a base militar que podia destruir o mundo 5 vezes, se fosse necessário, só apertando um botãozinho, né? Então o Kennedy mostra para o João Goulart essa base militar, esse poderio de destruição, né, 2 anos antes do golpe. Então a gente faz essa analogia no filme, né, dizendo que o nosso presidente já sabia, no fundo, o poder de agressão dos Estados Unidos, né, já tinha tido uma ameaça. E aí o filme também revela um aspecto muito importante da participação americana, essa conspiração militar que foi feita para escolher o Castelo Branco, né, que foi o general brasileiro escolhido para ser presidente depois do Jango, desde 63, ou seja, já tem uma aproximação do adido militar americano com o general Castelo Branco, né? E aí o filme também traz essas revelações militares, né? Que também eram pouco conhecidas. O filme ele traz uma reflexão para os dias de hoje, que é o papel da mídia, né? O poder da mídia, da televisão, né? Do jornal, do rádio, que isso foi muito importante para derrubar o João Goulart, né? Numa campanha de 2 anos, desde 62, que os Estados Unidos deu muito dinheiro para os meios de comunicação falarem mal do João Goulart, né? E hoje em dia o que a gente vê também é uma televisão que mostra pouco os 2 lados do fato. E outra discussão que o filme traz para os dias de hoje, acho que é o valor da democracia mesmo, né? Como nossa Constituição foi conquistada a duras penas, né? Tem direitos importantes que estão garantidos lá e que muitas vezes estão sendo passados por cima mesmo. Ele mostra que a palavra democracia ela foi utilizada de uma maneira
enganosa, né? A palavra democracia foi usada para dar um golpe de Estado, né, no passado. E hoje a palavra democracia, qual o significado dela, né? Como que a gente, como cidadão, pode realmente dar valor a esse modo do que é viver em democracia, né? When Cuba erupted into communism, we asked ourselves why? Why did it happen? Could we have prevented it? Pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Let me then make clear, as the President of the United States, that I am determined upon our system's survival and success, regardless of the cost and regardless of the peril. It looks like Goulart may take them into a communist regime. Não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará. CBS reports, Eric Severide. Brazil, 10 times the size and importance of Cuba. Her territory, 1/2 that of all South America, bigger than the United States minus Alaska. The United States became conscious of Cuba when a man with a beard seized power 3 years ago. We became conscious of Brazil when a man with a mustache quit power 2 months ago. His vice president, Jean Goulart, was on a mission to Red China, seeking markets for Brazilian goods. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Suddenly, he found himself president of a country that wouldn't let him come home. War Minister Odilio Denis swore to block his return. In the southern state of Rio Grande do Sul, governed by Leonel Brizola, Goulart's brother-in-law, the campaign for Goulart's return became a family affair. E a nossa palavra de ordem é a luta e a resistência contra o golpismo, contra a ditadura disfarçada. The forces of legality prepared to fight in the streets. Nós levantamos barricadas em frente ao palácio. Pode ser que não tenhamos força, meus conterrâneos, mas eu quero vos dizer que nós resistiremos até a última gota das nossas energias. E se tivermos que ser esmagados, o seremos com a nossa honra e a nossa dignidade.
After 14 days of political strife, near civil war, and a leaderless country, Jean Goulart was allowed to return. Graças à bravura e à coragem do Rio Grande, chego a Porto Alegre como presidente da República. Congress agreed to revise the Constitution and cut the powers of the president if the military leaders would let Goulart take office. Cumprimos com o nosso dever. Não fizemos uma revolução. Apenas assumimos uma atitude de inabalável resistência. Sei que os jornalistas constituíram uma das sentinelas mais avançadas nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro no sentido da manutenção das leis, da ordem e da nossa Constituição. Lincoln Gordon, um homem que se tornou um personagem da história política brasileira. Ele era embaixador dos Estados Unidos, mas ele acabou se constituindo como um personagem da história política brasileira. Tamanha a importância que a embaixada passou a ter naquele momento tão conturbado. This is headquarters for 1,200 Americans on government service throughout Brazil. Their objective is to keep the most important nation in Latin America firmly committed to the West. O Gordon era um acadêmico de Harvard, um economista que tinha feito a sua carreira escrevendo sobre o Brasil. Naquela época, o Kennedy estava escolhendo o the brightest and the best, os melhores e os mais inteligentes para as posições. Então foram pesquisar. Gordon, que era bastante jovem na altura, estava aqui como professor, investigando quando foi indicado para ser embaixador. And he was sent to Brazil because he spoke a little Portuguese in order for him to develop a campaign to prevent a left-wing turn of the government in Brazil. He came when Jânio Quadros was in power, when there was a transition, and his mission after that was to do everything possible to block João Goulart and what João Goulart was doing. O embaixador Lincoln Gordon convenceu o Departamento de Estado de que realmente João Goulart iria implantar no Brasil uma república sindicalista e que depois perderia o controle para os comunistas. My personal conclusion is that Goulart's and Brizola's recent actions on agrarian land reform will lead Brazil to a communist government control similar as Fidel Castro in Cuba. Lincoln Gordon, U.S. Ambassador. Muitas vezes os funcionários norte-americanos diziam, mas embaixador, será que é isso mesmo? Será que João Goulart, de fato, descrentes um pouco dessa leitura catastrófica de Lincoln Gordon? E ele foi o responsável por manter essa interpretação. Their goal was to present Goulart as too much the left, too much controlled by the left. And the agrarian reform, which Goulart really pressed on, was just another piece of ammunition in that argument. É muito curioso porque o país nos anos 60 como que ele
toma consciência da necessidade de dar um passo na direção da democracia, um passo na direção da nação. E uma das tensões sociais mais sérias foi no campo. Ligas camponesas no Nordeste, no Rio Grande do Sul, uma série de movimentos. A massa rural começava a aparecer em forma de ocupação de terra, em forma de grandes marchas. Tinha um quadro muito forte de tensão e de disputa no campo. Eu acabei designado relator do projeto da reforma agrária. A emenda era permitir que o governo pudesse desapropriar uma terra, pagá-la a prazo e, com isso, ter recursos para desencadear e fazer uma lei ordinária de reforma agrária. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento do nosso país. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode ser também, não pode obter também lucros excessivos. Lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. People like Lincoln Gordon used the expropriation of land and agrarian reform simply to bolster their argument that Goulart was too leftist. United we come. Labor Deputy Boquiuva da Cunha. We don't want foreign capital to come here to make a quick profit and go back. There are American companies that had made here the last 10 years things like 200% a year, 300% a year, even 1,000% a year of their capital. Goulart has made verbal blows to green and yellow nationalism. Leonel Brizola, governor of Rio Grande do Sul, expropriated 2 American companies, ITT and American Foreign Power Company. Such actions are a threat to U.S. economic interests and are regarded by us as totally unacceptable. The Kennedy administration had decided that Goulart was not somebody that they could work with, that he was too far to the left, too pro-Cuban, too self-aggrandizing, and that basically he had to go. It is clear that the forces of communism are not to be underestimated in Cuba or anywhere else in the world. For I am convinced that we in this country and in the free world possess the necessary resources and the skill and the added strength that comes from a belief in the freedom of man, that I am determined upon our system's survival and success, regardless of the cost and regardless of the peril. Goulart's communist attitudes represent a growing danger. I believe it to be an appropriate time for an official United States government invitation, including visit to Offutt Air Force Base in Nebraska.
Kennedy administration really saw that Brazil was potentially going to be, in their minds, the second Cuban Revolution. Let us once again transform the American continent into a vast crucible of revolutionary ideas and efforts. Our Alliance for Progress is an alliance of free governments, Alianza para Progresso. A Aliança para o Progresso era programa com muito idealismo para dar enfoque americano sobre a América Latina em geral, de uma forma que nunca tinha sido feito antes. O orçamento dos Estados Unidos para o Brasil era $2 bilhões, um gasto incontrolável de dinheiro. Era educação, era agricultura, era infraestruturas, era finanças, fala do setor, ali estava uma parcela da Aliança para o Progresso. Os Estados Unidos não admitiriam em nenhuma hipótese uma outra Cuba, vamos dizer assim, um outro governo na América Latina de viés socialista, comunista, ou o que fosse. Não admitiriam em hipótese alguma, mesmo que tivessem de perpetrar quaisquer violências. There's no doubt from the historical record that there was such funding, that there were covert CIA propaganda operations in Brazil. Estudos efetuados pelo IPES revelaram a necessidade de reformas estruturais imediatas. O IPES foi, como fachada, um instituto de pesquisas e estudos sociais. Na verdade, ele foi montado para ser o ovo da serpente do golpe militar. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem. No Rio de Janeiro, a sede funcionava no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro, no 28º andar. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado, e eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Propague a sua verdade de maneira racional e bem orientada. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrows. Em 62, nós fizemos uma campanha eleitoral e me aparece aí um Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBASE, que na verdade é aquilo que os americanos chamam um cover-up, ou seja, uma cobertura, um biombo, para esconder o que estava atrás. O que estava atrás? A ação dos Estados Unidos para derrubar o presidente João Goulart. Se dizia que a embaixada americana financiava o IBAD. O IBAD surgiu em 1900, bem antes de 64. Com o dinheiro para o IBAD distribuir para determinados candidatos. Isso era uma polêmica quando cheguei. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. Candidatos a deputados estaduais no Pará e federal também, que o IBAD financiou. Na eleição
em que eu fui candidato, em 62, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Não conheço o senhor. Não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia. Eu disse, mas para isso o senhor não precisa me dar dinheiro. Eu vou defender a democracia porque eu sou um democrata. E depois, quando cheguei na Câmara, houve uma denúncia de que esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, era um cover, era uma cobertura para uma conspiração, para comprar deputados. Havia vários deputados que limpavam a consciência dizendo eu fui financiado. Eu ouvia tudo isto. Eu estava ali a contar as cabeças que passavam. E foi um desfile de deputados dizendo, eu recebi, mas eu não sabia. O IBAD tinha corrompido nada menos de 250 candidatos a deputado federal, 8 governadores e 600 a deputado estadual. Fizemos uma comissão parlamentar de inquérito. E o relator dessa comissão parlamentar de inquérito foi um deputado do PTB, um deputado nacionalista, o deputado Rubens Paiva. Ivan Schloesser é interrogado fortemente pelo deputado Rubens Paiva e ele, no final, ele era o último elo da sequência de dinheiros que entravam no IBAD. Esse dinheiro vinha do Banco do Canadá para o senhor Ivan Schloesser. E o senhor Ivan Schloesser recusou-se a dizer por quê que ele recebia aquela enorme quantia de dinheiro. E não por coincidência, talvez, não sei, não tenho prova, mas o deputado Rubens Paiva morreu na prisão. Imagine if the Brazilian government were to have funded Barack Obama, had spent $30 million on the campaign in the last campaign, or they had sent money to support the governors of Florida or California in the electoral campaign. Imagine the outcry in the United States if they had done that. Yet Gordon saw nothing wrong with the United States government funding candidates in the campaign, the anti-Goulart candidates in the election of 1962. O governo norte-americano passou a mandar dinheiro, muito dinheiro, muitos recursos ao Brasil, aos opositores de Goulart no Brasil, sobretudo aos governadores que faziam oposição a João Goulart no Brasil, para financiar uma campanha de enfraquecimento, uma campanha de desestabilização do governo João Goulart, com o propósito de impedir que, por exemplo, ele fizesse o seu sucessor ou que ele próprio, numa manobra qualquer, conseguisse se perpetuar na presidência da República. Goulart has won the plebiscite that restores full presidential powers. Having won more than 80% of the votes, he gained important popular support. Brazil would be the first significant major country for regime change, supported, to a degree sponsored, by the United States. But the question really is how our attitude towards it. The main thing is, at the same time, to organize forces which work with the right military to use its power. This was the green light that Lincoln Gordon had, the authorization of the president to organize the conspiracy or to support the Brazilian military in planning to overthrow Goulart. Havia um certo grupo de militares no Nordeste, um certo grupo de militares em Minas Gerais, outro no Rio de Janeiro, ilhas de conspiração pelo Brasil afora. So it was under the Kennedy administration that the CIA first started to expand its operations in Sao Paulo and other parts of the country. Gordon himself, he was more CIA than CIA. I mean, he was pushing for all sorts of intervention. Gordon wasn't alone. The Kennedy administration was filled with Cold War liberals, hawks.
The United States had a very special agent stationed in Rio de Janeiro, the Lieutenant General Vernon Walters. Vernon Walters was one of those legendary covert operatives. He was first a military officer. He eventually became deputy CIA director. He dealt with a lot of the most repressive figures in all of Latin America. And his mission was basically to organize the conspiracy by bringing together the different dissident groups within the army which were interested in doing something to stop or to overthrow the Goulart government. And so he went patiently from one person to the next, meeting with different colonels and generals, assuring them that the United States would support the military if it were to take power. General Vernon Walters obviously did reports on all of the Brazilian military figures he was dealing with. He certainly told his superiors, not only in the U.S. military, but also in the State Department and the White House, who he thought was the most pro-U.S., the most professional, the most likely to be an efficient and strong post-coup leader. It looked like Kennedy was still well down the road towards a greater hostile policy towards Brazil at the moment that he was assassinated. Lyndon Johnson simply picked up from where Kennedy left off. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Esse povo bravo e corajoso, o Brasil poderá caminhar para as grandes reformas que estão sendo exigidas em todos os estados da nossa federação. As reformas de base da estrutura social e econômica do país são registradas os cartazes modestos que são produzidos pelos operários, mas que há muito tempo já estão gravadas na consciência do povo brasileiro. E o comício só foi provocação. Ao lado tem Central do Brasil, do outro lado era o Ministério do Exército, o Primeiro Exército. Foi noticiado nos quartéis como uma provocação ao Exército. Era uma coisa de esquerda que a gente não sabia onde ia parar. Since Goulart's street rally in Rio de Janeiro, there has been a radical polarization of attitudes. Goulart is now definitely engaged in a nationalistic campaign to promote basic reforms that go against U.S. economic interests. Com o alto testemunho da nação, com a solidariedade do povo, o governo, que é também o povo, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoralista, pelo voto do analfabeto, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Tudo a propósito das reformas de base, no peito e na marra, de qualquer jeito. O que eles queriam? Seguir o regime soviético?
quando serão a realidade. Ele jogou tudo. É um tudo ou nada. Isso aí para os outros militares, eles vendo isso, o pessoal fica assustado. João Goulart is accepting the active collaboration of the Brazilian Communist Party and of other radical left revolutionaries as Syndicalist Union CGT. Heading the Reformas de Base is Goulart's leader of the Labour Party, Deputy Bocaiúva Cunha. Are you willing to accept communist support? If they want to give us public support in the reforms we need for Brazil, then we are. Don't you think there is some danger of the Communist Party taking over your program? Oh, absolutely. Communist Party in Brazil is nothing, you see. It only exists in the proportion of the stupidity, of the blindness of the elite who doesn't want to see that they can't not maintain in such a big and powerful country their privilege and their positions without giving to the people, to the masses of the people, their minimum needs. Here, Brazil, heavily infiltrated or controlled by the communists, erected through a Goulart-Brizola manipulation. It looks like Goulart may take them into a communist regime. Trabalhadores do campo já poderão então ter pedaço de terra fácil para ele trabalhar, pedaço de terra para ele cultivar. Mas foi bárbaro aquele comício lá. Foi ali que ele virou comunista. Porque naquele tempo, quando o povo te apoiava, era comunista. A Liga do Nordeste, dos camponeses, nós tínhamos a CGT, tudo já, a UNE, tudo embaralhado. Mas isso era normal numa democracia? Não é normal, não. Não é normal. Eu espero que dentro de menos de 60 dias já comecem a ser divididos os latifúndios às beiras das estradas. Meu Deus do céu, estava tudo... Naquela ocasião, o Partido Comunista estava proibido. Estava cheio de bandeira vermelha. E que a provocação aparecia com os cartazes de legalização do Partido Comunista. O presidente da República, lamentavelmente, ele estava participando da anarquia. Ele estava prestigiando aqueles que estavam anarquizando. Essa é a verdade. Eu não tive dúvida que a coisa ia acabar mal. We are undertaking complementary measures to strengthen resistance forces against Goulart and encourage anti-communist sentiment in Congress, armed forces, press and church groups. 1 milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Daquelas mulheres lacerdistas, tijucanas, Vila Isabelinas, Grajaú, aquele mulherio todo, 40, 50 mil mulheres rezando. Padre Nosso que estás no céu, 1, 2, 3, Brizola no xadrez. Ave Maria cheia de graça, fora Jango. Confidential. General Castelo Branco, Army Chief of Staff, is a highly competent, respected officer, devoted Catholic, and admires United States' role as defender of freedom. Military Attaché, Vernon Walters. There's no doubt from the declassified documents that Castelo Branco was the anointed U.S. pick to lead the military regime that would follow Goulart. And this is the thing that the CIA and the U.S. government used to do in countries like Brazil. They would look for the military officers that they liked or they could talk to who seemed pro-U.S. They had dossiers on everybody. And thought about who the most prominent plotters would be, who they would want to work with down the line. I mean, this is what happens when you start to plan a coup. You don't say, we don't know who's going to come next. We say, we want to change the Goulart government, and this is the person we want to come after him to make sure that our interests are represented. Gordon says to Washington, you know, a whole fleet of ships to be stationed off the coast of Brazil to help with the coup. And they write back and they say,
we don't understand how we could send a fleet of ships off the coast of Brazil and have that be a covert operation. They're thinking this is supposed to be covert. And he writes back and he says, it's not supposed to be covert, it's supposed to be overt, it's supposed to be open, it's supposed to be a threat to Goulart and his supporters so that they psychologically feel threatened and the coup plotters feel bolstered and supported. And that's what it's for. O secretário de Estado, ele mostrava alguns cuidados, algumas preocupações no caso dessa operação, da própria necessidade dessa operação, e depois, se nós formos descobertos, se perguntava ao secretário de Estado. E o embaixador Lincoln Gordon dizia o seguinte, olha, o risco de nós sermos descobertos no futuro existe, mas não importa que nós sejamos descobertos no futuro, porque nós temos hoje em dia uma responsabilidade de evitar a instalação do comunismo, enfim, toda aquela paranoia que o embaixador tinha. Hello? Mr. President, this is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning to go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. Vocês tomaram conhecimento da Operação Brother Sun? Operação quê? Brother Sun. Nunca ouviu falar? Não? Não. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I had to get right on top of it and stick my neck out a little. What Johnson basically says in his audio tape is, if we have to stick our necks out, if we do get accused of intervention, it's worth it because we've got to get rid of this guy. I would like to indicate that I'd like to fire back tomorrow to get some tankers ready for some POL supplies, things of that sort. From Department of State to Ambassador Gordon, the following decisions have been taken in order to render assistance to anti-Goulart forces. Immediate dispatch of Naval Task Force for covert exercises off Brazil. Dispatch of U.S. Navy tankers from Aruba. In Puerto Rico, assemble shipment of 110 tons of ammunition, light equipment, and tear gas for mob control. U.S. Sink South Naval Task Force to consist of aircraft carrier, 4 destroyers, 2 destroyer escorts, and task force tankers. Initial destination is Santos. CIA, top secret, eyes only. Goulart must be removed in a hurry. São Paulo and Minas Gerais governors have definitely reached accord. The trigger is a military uprising led by General Mourão Filho. Troops will march towards Rio de Janeiro. Vamos sair hoje, às 4 horas da manhã. Revolução, para a gente vai começar, precisa de um maluco. O Mourão saiu. Saíram pela estrada que vinha de Juiz de Fora, com destino ao Rio de Janeiro, disposto a morrer. The mobilization by the U.S. military to conduct what in the old days, the early 20th century, was called gunboat diplomacy, where we would overthrow small governments in Central America simply by stationing an armada of naval ships off the coast. Well, that was the idea that Lincoln Gordon had for Brazil in 1964. Every disposition here is to be ready to support those elements who will move to prevent Brazil from falling under an authentic dictatorship of the left, heavily infiltrated or controlled by the communists. For the first time, Brazilian plotters asked whether American Navy can reach southern Brazilian coast
fast. A Operação Brother Sun e todo esse delineamento estratégico foram muito importantes para dar segurança àquelas pessoas que perpetraram o golpe. Segurança no sentido de tomarem uma decisão, de fazerem efetivamente a movimentação militar e derrubar João Goulart do poder. O Castelo Branco achava que o Mourão se precipitou. E o Mourão disse a ele, Castelo Branco, você é um medroso, é um... Vieram vindo, mas nunca aconteceu nada. E o Mourão chegou, se instalou e foi entregar a Revolução ao Costa e Silva, que estava dormindo e de cueca. Essa é a Revolução de 64, que foi no dia 31 de março, amanhecendo 1º de abril, que, curiosamente, é o Dia dos Tolos. E havia certeza de que João Goulart resistiria militarmente e dizimaria com os soldados do Mourão Filho. Por que o Jango não reagiu? É difícil, eu acho que ninguém tem isso muito claro. Mas, evidentemente, ele deve ter percebido a fraqueza do esquema militar dele. O João Goulart estava aqui onde ele tinha força, foi para Brasília. Chegou lá em Brasília, podia dar as ordens de lá, não deu, foi para o Rio Grande do Sul. Um homem que se propõe a fazer reformas de base, daquele tipo, as reformas que levariam o Brasil em 30, 40 anos ao primeiro mundo. O homem que se dispõe a enfrentar o imperialismo, a doutrina do imperialismo americano. Quer dizer, ele tem que se prevenir com as armas, sim. Tranquilidade que nós todos reclamamos. Então ele não quer derramamento de sangue. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Isso eu lamento muito. Foi um golpe fácil demais. Muito fácil. Aí ninguém tomou iniciativa, ninguém assumiu um comando que seria o verdadeiro comando revolucionário, ninguém. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha, restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. We know from the declassified documents is that Lyndon Johnson, the President of the United States, was willing to implement a contingency plan for an overt invasion of Brazil to help the coup succeed. In the end, the coup succeeded so quickly that the U.S. military forces never were needed to help regime change directly. But had the fighting dragged on, we might well have seen an overt policy, an overt intervention from the United States. Confidential, priority. I am mostly pleased to say that the elimination of Goulart represents a great victory for the free world. Rio de Janeiro has been taken by a democratic rally with crowds surpassing those of the carnival season. Leftist and communist elements are being arrested under the national security law. Lincoln Gordon. Os golpistas supunham que fosse haver uma longa resistência, que fosse haver uma tremenda resistência contra o golpe, que não houve. Mas e se houvesse, o que deveria fazer? Primeiro, um grande Estado brasileiro
deveria se proclamar em estado de beligerância e demandar o reconhecimento internacional contra o governo de Goulart. Segundo, uma junta militar deveria assumir o poder. Foi exatamente o que aconteceu. Terceiro, para dar a aparência de certa constitucionalidade, de certa legalidade, o presidente da Câmara deveria assumir. Ranieri Mazzilli assumiu. Então, esses três elementos estão no plano de contingência de 1963. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Presidente da República, deputado Ranieri Mazzilli. Fomos para o gabinete do Goulart, tinha o presidente do Supremo e começou a impulsar o Mazzilli, fazer o juramento. E telefonei para a embaixada, dizendo onde estava e o que estava passando. A embaixada em Brasília estava com linha aberta para o Rio, Rio com linha aberta para Washington. A pergunta era, foi feito legalmente o empossamento? Eu disse, parece que foi legal. Longe de mim para dizer, reconhece? Ok, vamos reconhecer, vai dormir. E acordei 12 horas depois e tínhamos reconhecido. Did you advise President Johnson to recognize the new Brazilian government as quickly as he did? Of course. In connection specifically with the rapidity with which it was recognized? Yes. The action that was taken by President Johnson was in response to a specific recommendation we made on Thursday afternoon, late Thursday afternoon, April 2nd. But obviously it was taken only after the recommendation was considered by his own advisors in Washington. The United States immediately recognized the Brazilian government and then realized for years that it had made a mistake. The mistake was, of course, that the entire world believed from the start, correctly, that the United States had been supportive and behind the coup. First thing that Lincoln Gordon did after April 1st, when it was clear that the military had taken power, was to call the White House and to tell Johnson, I want immediate recognition. You need to legitimize this government. And so Johnson emitted an official statement recognizing the transition, even though it was illegal, even though the argument for the transition was that Goulart had abandoned his post, and in fact he was in his farm, his ranch in the South. He had not abandoned the country. And this gave a fait accompli to the situation and legitimized the military coming to power. Tudo foi feito rigorosamente de acordo com o plano de contingência. Secret, a contingency plan for Brazil. Contingency refers to any major attempt to significantly change by violence or otherwise the character of the regime governing Brazil. Não há uma coincidência aí. É visível que esses personagens estavam obedecendo a um arranjo global. Senador Aurélio Viana, seu voto. Castelo Branco, 10. Castelo Branco, 12, 13, 20, 49, 201, 290, 303, 360. Irei declarar encerrada a votação. Proclamo eleito presidente da República, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Havia muita confiança no Castelo Branco no início e pensava que ele era o homem para sanear a situação do ponto de vista dos interesses americanos. Ambassador Gordon and the American government welcome the change.
a word about how things look in Brasilia now. I think the inauguration of President Castelo Branco in civilian clothes was significant of his desire to emphasize the civilian character of his government. I believe this is fully supported by the Army, which has great confidence in him, as I think very broad sectors of Brazilian opinion do. Walters era importante porque ele tinha contatos profundos do lado militar, e especialmente com Castelo Branco. Então, ele foi mantido na embaixada por causa disso. E promovido por causa disso. O presidente brasileiro, talvez por sua amizade com Vernon Walters, não sei, ele recebia e conversava com Walters questões sigilosas, questões delicadas, sensíveis. E imediatamente, quando chegava em casa, Walters escrevia um telegrama e mandava para o governo dos Estados Unidos. Confidential. I found the president remarkably serene and relaxed. Conversation during dinner was light and humorous. President saying that the military leadership dedicated to constitutional order will back the regime. Military Attaché Vernon Walters. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Operation Cleanup has started. We have to admit that a communist purge is clearly in order. In Rio, press reports the arrests of more than 3,000 persons suspected of subversive activities. Hello? Sir, we've got a message that we want to send out to Castelo Branco on the occasion of his inauguration. They reckon there's a difference between Gordon, who wants to be very warm, and our view in the White House, which is that you ought to be a little careful while this fellow's locking people up. I think that there's some people that need to be locked up here and there, too. I haven't got any crusade on them, but I don't want them, I wish they locked up some before they took Cuba. More routine message would be desirable at this stage. Well, I'd be a little warm. That'd be mine. I'd hang over a little. Governo baixa novo ato institucional. Mandatos políticos são cassados. Presidente Castelo Branco declarou que a revolução está viva e não retrocederá. Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Vossa Excelência. Não peço na qualidade de partido com amparo nos termos regimentais. A presidência já estava anunciando a ordem do dia da próxima sessão e dizendo que a sessão estava encerrada. Senhor presidente. Eu fui caçado na primeira lista. E não tenho a menor dúvida, foi por causa da relatoria da reforma agrária. Eu era um elemento da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que era a maior entidade sindical aqui do Brasil. Eu fui condenado a 17 anos de prisão. Eles me expulsaram do Clube da Aeronáutica. Eu sou fundador da Aeronáutica, né, do Clube da Aeronáutica. Eu, capitão do Exército, do regimento, digamos, de elite, porque era o rótulo, não é? Fui preso e depois fui caçado sumariamente e perseguido. Isso é que foi a coisa mais triste. Foram caçados 462 militares, ao que sabemos, abrangendo todos os postos da hierarquia. É quase que inédito dentro das Forças Armadas, né? Perseguir barbaramente por 20 anos companheiros que até ontem estavam nos mesmos bancos escolares, no mesmo quartel. E logo veio um ato institucional e mais 1.500 cassações.
e incluindo pessoas que eram bem apreciados nos Estados Unidos, como Juscelino Kubitschek. Ato institucional número 2. Ficam extintos os partidos políticos. Fixada a eleição indireta. O Castelo Branco vai emitir uma série de modificações à Constituição para ficar no poder. Eu disse, o quê? Disse, sim, ele vai dar o golpe para não ser golpeado. Prorrogado o mandato de Castelo Branco. Fica cancelada a eleição presidencial de 1965. Military power had a very complex policy of rule. They did not close down the Congress in 1964. They merely eliminated those politicians who opposed the government, but kept the institutions of democracy in place. Lincoln Gordon justified the fact that Castello stayed in power, using this false argument that if we don't support Castello, the linha dura, the hard line, will come to power. Quando Castello aceitou aquela prorrogação do mandato, ele tinha tempo de sobra para fazer a eleição. Já havia candidatos. Lacerda foi candidato, escolhido e coisa. Ademar era candidato do partido dele. Juscelino era candidato também. Os militares, era claro que constituíam uma classe nova que queriam manter-se no poder e estavam desfrutando as regalias do poder. Os militares entraram por uma razão, ficaram por outra. Nós devemos amar a Deus, e se não amarmos a Deus, devemos temer a Deus. De modo que aqueles que não amam a revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la, porque nós saberemos, se necessário, impô-la. Liberdade não era o termo que se podia aplicar ao governo brasileiro. Cortaram liberdade da imprensa, liberdade de discussões, de reuniões, quer dizer, as liberdades básicas que se espera de uma democracia. We are ready, as we have been before, to work very closely with Brazil to enable them to get on with their great problems of economic and social development. Os interesses americanos, todo mundo em abril de 64 pensavam que estavam salvaguardados. A ditadura militar, os governos militares, eles podem ser lidos também como a história da tomada do poder pelo que nós chamamos de linha dura. They allowed there to be elections, and when they didn't like the results of the elections, they changed the rules of the game in order to stay in power. Castelo Branco é substituído por Costa e Silva. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. The Brazilian military knew that they had the support of the biggest country in the neighborhood and the leading superpower in the world for whatever military and bloody actions they wanted to take, and they went ahead and took them. Quem vos fala em linguagem franca, direta, objetiva e às vezes quase rude é o vosso chefe supremo de direito e de fato, e que não abrirá mão dessa honrosa prerrogativa. Artigo 1º do Ato Institucional número 5.
Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Se você está a favor dos militares, você está contra, se é subversivo. Vinha a ordem para prender fulano, tinha que prender fulano. Então, a partir dessa vitória plena que o AI-5 representou, eles implementam aquilo que era, vamos dizer assim, o propósito dessa gente desde 64. Governo tem poder para caçar, demitir, aposentar e remover o cidadão. Mas eu não quero em nenhum momento dizer que eu quero ser bonzinho, não tenho responsabilidade. Eu tenho. What's interesting is to see the reaction of the São Paulo U.S. Chamber of Commerce. And they were unanimous in stating that they supported unconditionally Institutional Act Number 5, that this was a necessary measure in order to guarantee economic stability and investment in Brazil, and therefore they gave total support to Costa e Silva and the measures. And this clearly shows the way in which the multinationals in Brazil align themselves unconditionally in this period with the forces of repression that were torturing citizens and violating democratic rights. The Brazilian military knew and had known for several years that the United States supported such a change in government, that the United States would not condemn them, would not cut off military aid or economic aid, and indeed would do the opposite, would increase support for Brazil under a military regime. Em Washington, o embaixador brasileiro Juraci Magalhães afirmou: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Em 68, eles implementam um Sistema Nacional de Informações, superintendido pelo SNI, né, o famigerado Serviço Nacional de Informações. Os núcleos de espionagem espalhados pelo Brasil inteiro tinha uma atividade que era essencial para a propagação de uma certa imagem, e eu diria até mais, para a propagação de um certo medo. Mantinha pessoas do próprio SNI em grandes corporações, como, por exemplo, dentro de um Banco do Brasil, para ver o que o diretor, o pessoal pensava, porque às vezes o diretor, digamos assim, era contra o governo militar, então ele automaticamente influenciava os subordinados a ir contra também o governo militar. Então aí existia gente infiltrada, gente para todo lado. A importância do Sistema Nacional de Informações foi muito grande. Todos os presidentes tiveram ligação direta com o Serviço Nacional de Informações. O presidente Médici foi chefe do Serviço Nacional de Informações. O último presidente, por exemplo, João Figueiredo, foi chefe do Serviço Nacional de Informações. Todos os presidentes tinham uma articulação profunda com o Serviço Nacional de Informações. O SNI, ele não fazia a repressão, você, eu vou te prender, não fazia isso. Ele informava ao DOPS. O DOPS, sim, é que torturava, é que fazia isso, fazia aquilo e tal. Fundamentalmente,
quando a gente fala da ditadura militar e lembra da tortura, das prisões arbitrárias e mesmo do assassinato de pessoas, isso está referido àquele sistema que fazia, digamos, o trabalho sujo. Eram os grupos que faziam as prisões, que torturavam, que faziam os interrogatórios, né, no âmbito, sobretudo, dos doi-code. Essas unidades militares ligadas às grandes unidades do Exército, 1º, 2º, 3º Exército. E todos os subversivos eram encaminhados, depois eram presos na cadeia da própria cidade, e daí para frente nós não tínhamos mais notícia. Practice of torture becoming legitimized, it became evident even to Lincoln Gordon that something had gone wrong, that he had opened up a Pandora box and that he had allowed all these evil things to come out of this Pandora's box. Isso é difícil de justificar oficialmente, é? Mas lamento. De qualquer maneira. Slowly, people began to understand that Brazil was not just a land of tropical delights, of carnival, of Carmen Miranda, of the Amazon jungle, but it was a country of torture and repression. To Department of State, while we do not seek to justify extra-legal acts or government excesses, I have concluded that our best decision is the closest approximation to golden silence. O orçamento da Embaixada norte-americana no Brasil nunca foi tão grande quanto naquela fase do golpe e depois no governo do Castelo Branco. E isso criava uma imagem dos Estados Unidos muito negativa no Brasil, porque havia funcionários, havia assessores, havia presença norte-americana nos mais diversos órgãos do governo, de modo que os brasileiros viam com muita animosidade essa presença, suscitando inclusive algum tipo de anti-americanismo. This is a hazard of diplomacy. Giving advice and encouragement to friendly governments also creates enemies and provides a political target. Mr. Ambassador. O sequestro de Elbrick sacudiu bastante profundo todo o sistema do Departamento de Estado e a percepção que precisava de mais segurança para as missões americanas. O embaixador Charles Elbrick representa em nosso país os interesses do imperialismo.
que, aliado aos grandes patrões, aos grandes fazendeiros e aos grandes banqueiros nacionais, mantém o regime de opressão e exploração. A vida e a morte do embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela atender a duas exigências, o Sr. Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça revolucionária. In 1969, when two revolutionary organizations kidnapped the U.S. ambassador in Rio de Janeiro, demanding the release of 15 political prisoners. Exigimos apenas a libertação desses 15 homens, líderes da luta contra a ditadura. Cada um deles vale 100 embaixadores do ponto de vista do povo. Mas um embaixador dos Estados Unidos também vale muito do ponto de vista da ditadura. Queremos advertir aqueles que torturam, espancam e matam nossos companheiros. Não vamos aceitar a continuação desta prática odiosa. Saibam todos que esta é uma luta sem tréguas. Uma luta longa e dura, que não termina com a troca de um ou outro general no poder, mas que só acaba com o fim do regime dos grandes exploradores e com a constituição de um governo que liberte os trabalhadores de todo o país da situação em que se encontram. Agora é olho por olho, dente por dente. Ação Libertadora Nacional ALN. Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. This was a very important act because it was the first time that victims of the torture that took place in Brazil were able to express this internationally. 14 men and a woman. One of the prisoners was Flavio Tavares, a newspaper man. He said Ambassador Elbrick was kidnapped to arouse public opinion. Those political prisoners, when they arrived in Mexico City, made statements to the press, the international press, denouncing the torture that they had endured while they were imprisoned. Who told you that you were going to be put in jail? Well, I was arrested in the street, you see. What reason? Go ahead. What did they say to you? Well, I have a prison in, because of that Congress that we made in São Paulo last year. For political activity? Yes. 4 hours after the safe arrival of the prisoners in Mexico, a tan Volkswagen taxi drove up to the embassy gates. Police verified that it was the ambassador who was being driven back to his home. He had a wound on his forehead. He was unshaven and seemed very tired. I'm sure that they kidnapped me primarily for the purpose of obtaining the release of the 15 prisoners that were sent to Mexico, while at the same time trying to embarrass the Brazilian government and the United States government. A revolução, ela nasceu, era para fazer uma arrumação de casa. Ninguém passa 20 anos para arrumar uma casa. The military came in 1964 and stayed till 1985, one of the longest military dictatorships in the history of Latin America. All of this, by the way, was done in the name of democracy, supposedly.